Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Super Doutor com o tema autismo e hoje estou recebendo aqui a doutora Aparecida Carvalho, endocrinologista, mas a entrevista hoje vai ser com a minha amiga Cida. Cida, ela é mãe de Heitor, que tem um diagnóstico de autismo e estamos aqui para falar e para alertar, principalmente pela experiência de Cida, né, com o filho, para que a gente possa aí alertar e ajudar outras mães que têm também os filhos com diagnóstico de autismo. Cida, você engravidou em 2012. Isso. Toda a gravidez normal de Heitor? Normal. Foi uma gravidez super tranquila. Não teve nenhuma intercorrência? Não usei nenhuma medicação. Foi uma gravidez bem tranquila, bem tranquila mesmo. Foi. Como é que foi? Conte pra gente, como é que foi esse desenvolvimento de Heitor? Você levava também para fazer acompanhamento pediátrico? Como é que foi o acompanhamento aí nos 2 primeiros anos de Heitor? Heitor sempre teve um acompanhamento regular com especialista, com pediatra. A gente levava com a frequência. Ele tinha um desenvolvimento aparentemente normal. E a gente começou a desconfiar, a notar uma diferença, né, na verdade, em relação às outras crianças da mesma idade, quando ele fez 2 anos de idade. Com 2 anos de idade foi que começou. 2 anos de idade. Ele começou, uma das características que chamava a atenção, era a gente chamava, Heitor, Heitor, e ele nunca respondia. Então era uma coisa que chamava muita atenção para a gente, de quando você chama, e ele nunca respondia. Então a gente chamava várias vezes e ele nunca nos dava alguma coisa estranha. Estranha, exatamente. Certo. Essa foi uma das características. Outra coisa, ele começou a falar. Sim. Com 1 ano, 8 meses, começou a falar mamãe, ou algumas palavras, e repentinamente ele parou de falar. Ele demorou para falar. Demorou para falar. E quando falou, ele falou poucas palavras, né? Foi mamãe, carro, rua. E também não evoluiu mais. Parou de falar. Parou de falar. Certo. E aí a gente assistindo até um programa que era o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autismo. Eu estava assistindo um programa de TV em casa. E aí tinha um especialista, um neurologista, falando sobre as características de acordo com a idade. Como meu filho era muito pequeno, tinha feito 2 anos, e aí a gente verificou que era uma possibilidade. Exatamente. E aí eu fui para o pediatra, levei já com esses questionamentos. Você já fazia o acompanhamento, mas não tinham sido alertados em relação. Foi através de informação externa que despertou mais essa possibilidade do diagnóstico. Isso. E na escola também. Ele foi para a escola, então eu fui para a escola antes de 2 anos. E aí a escola chamava muita atenção da gente em relação apesar da idade, né? Mas o comportamento dele de ficar mais isoladinho, mais parado, de querer ficar, dormia mais do que interagia com as outras crianças. E a escola atribuía isso a até uma forma como a gente criava, de mimar muito o Heitor. E no começo para a gente foi bem difícil, porque essa cobrança, a escola o tempo todo chamando, olha, vocês têm que fazer isso, Heitor, tem que botar Heitor para dormir em tal horário. E na verdade já eram sinais, né? Da uma integração dele com o grupo, apesar de serem todos pequenos, sim, mas com esse comportamento. E também na escola houve essa dificuldade, até mesmo não teve profissionais que pudessem perceber esse tipo de sintomatologia. Não. E aí a gente, com essas indagações, e eu vendo que ele também a linguagem não evoluía, eu levei a pediatra, e aí eu disse para ela também achou melhor fazer uma avaliação com o neurologista. Certo. E aí a gente levou para o neurologista e, na verdade, como ele era muito novinho, não fechou o diagnóstico.
ela chamou a atenção para as características que eram muito similares, muito né, do autismo. Quais foram essas características mais marcantes que vocês perceberam, que você percebeu? A fala, né, dele não falar. Ele não falar é uma característica bem... Sim. A não interação com as outras crianças. Ele ficava isolado. Isolado. Não queria brincar com as outras crianças. De jeito nenhum. Ele não tinha interesse por... E uma coisa também que hoje a gente vê, ele gostava muito de brincar com um bichinho de pelúcia, só. E ele juntava os bichinhos sempre num canto. Então o brinquedo dele era... Ele tinha uma... A vontade dele era só de bichinho de pelúcia. A gente sabe que tem essa característica, né? Do paciente ficar só em brinquedo. Às vezes ele pega determinado brinquedo. Tem um todo, mas ele quer só uma parte, né? Exato. É o que chama a tem atenção. Enfileirar, né? Mais tardiamente, aí ele começou mesmo com as características, que é o movimento, né? Ficar se batendo assim. Chama de movimento estereotipado. Estereotipados, né? exatamente. Então ele ficava ou feliz, certo, né? Quando tinha algum programa que passava que ele gostava, ou quando ele estava também chateado com alguma coisa que a gente... Outra coisa que chamava muita atenção em Heitor era a questão de bater a cabeça. De bater a cabeça. Batia a cabeça e ele não tinha... Ele batia muito com a cabeça. E às vezes as pessoas achavam que era birra, que era um comportamento que a gente não estava dando limites, que o menino estava fazendo isso para chamar atenção. E não é. A verdade não é. Isso melhorou muito hoje em dia. Sim. Mas era uma coisa que nos machucava muito, né? Na verdade, o diagnóstico para a gente foi um balde de água fria, né? Você tem um filho e de repente você vê que sua criança não é igual às outras, né? Em termos de desenvolvimento. Mas, e para mim foi muito, para nós, né? Para eu e meu esposo, para nossa família, foi muito doloroso, muito sofrido. Da aceitação, essa questão de dizer, não, mas é uma bênção, uma coisa... Não. Houve algum momento, Cida, de negação, de achar que não fosse talvez autismo, alguma outra coisa? Nossa, não. Talvez por eu ser médica, facilitou um pouco essa compreensão. Mas as pessoas ao meu redor, inclusive da minha família, diziam, não, é a idade dele, é o momento dele, cada criança tem um tempo, e realmente, cada criança tem um tempo. Mas a gente tem que alertar que se alguma criança tiver esses comportamentos que eu estou falando para vocês, levar para o pediatra, para ele avaliar e dar um diagnóstico, porque quanto mais cedo, mais fácil o tratamento, melhor. A gente não pode perder, porque a gente fica um pouco, sabe, Ricardo, a gente fica um pouco meio desnorteado, que é uma coisa muito forte para quem é mãe e pai. É uma coisa muito difícil, é uma mudança de vida, é um sofrimento muito grande. Mas eu acho assim que na época, claro, a dor vem, aquele sofrimento todo, mas a gente tem que correr atrás e fazer de tudo para que nossos filhos tenham uma independência, que nossos filhos que tenham um desenvolvimento adequado com essas terapias, que graças a Deus a gente já tem várias terapias disponíveis que podem melhorar a vida dessas crianças, as nossas vidas também, essa independência que eles precisam. Então eu acho que foi isso que nos fortaleceu. Eu e meu esposo, a gente nunca teve essa questão da negativa. Claro que para a gente, assim, no fundinho havia uma esperança, principalmente com as reavaliações, né? Quando tinha que chegava a hora de levar no pediatra, a neura, eu digo, ó, ela vai fazer hoje e vai dizer não. Mas na verdade era um fundo de esperança, né? A gente sempre tem de achar que não, foi um erro, que não é, que foi um atraso de linguagem simples, como todo mundo diz. Não, pode acontecer com outras crianças, né? Mas na verdade não. A gente sabe que mesmo com as intervenções bem cedo, meu filho teve, graças a Deus, todo esse suporte muito cedo. Isso é importante até para eles, né? Essa aceitação da gente até no tratamento deles. Porque por mais que a gente diga, não, ela não sabe, ele sabe. E ele sente que esse amor que a gente que dá para eles, ele se sente protegido, ele se sente amado. Olha só, pessoal, quanta informação a gente está aqui obtendo de Cida, né, que tem essa experiência com o filho dela. E
fica esse alerta. Tem todo esse sofrimento, pode haver esse período de negação, né, Cida? Isso. É muito importante. Aliás, a maioria dos pais, né, a experiência que a gente tem é que a maioria, muitos pais, eles se negam a reconhecer e às vezes se negam a levar para o médico, às vezes fica chateado com o médico porque aventou ou levantou essa possibilidade. Então, é importante que quanto mais cedo a gente reconheça, para poder tratar e evitar... Quanto mais cedo reconhecer, melhor. Melhor. Né? Então, foi feito esse diagnóstico e foi iniciado, então, um tratamento, né, para ele. Tem muitas mães que têm dúvidas e acham, Cida, que vai ser a base de remédio, só medicação para tomar que a criança vai melhorar. E a gente sabe que o tratamento do autismo ele envolve outros tipos de tratamento, de comportamentais, né, cognitivos para a criança, né? E como é que foi essa sua experiência? No caso do meu filho, ele começou a fazer terapia com a fonoaudióloga, terapia ocupacional para melhorar toda essa motricidade e a terapia comportamental, que a gente chama de ABA. Até hoje ele vem fazendo essas terapias. Ele não toma nenhuma medicação, ele não tem um comportamento muito agitado, apesar também de uma coisa que eu queria chamar a atenção, a alteração do sono. Normalmente ele tem um sono muito, ele acordava muito à noite e ficava muito tempo sem dormir. Então inicialmente o meu neuro pensou em alguma medicação para melhorar essa questão do sono, mas não precisou. Então o tratamento vai diferenciar de acordo com a criança, mas no caso do meu filho, de Heitor, ele hoje também continua fazendo essas terapias vão durar por muito tempo. Ele faz a fono, faz a terapia ocupacional e faz a terapia comportamental, que a gente chama que é o ABA. Está tendo uma boa evolução? Tá, graças a Deus ele tem tido na linguagem, até nas interações sociais, na compreensão, a independência, porque eu sempre digo isso. Por mais que a questão da interação social a gente não veja um avanço tão importante, mas essa questão da independência, de pedir o que quer comer, de pedir o que quer fazer, de pedir para tomar banho, de pedir para dormir, isso para a gente é muito bom. Com certeza são avanços. São os avanços, e ele vem tendo esses avanços, de dizer o não, que ele não quer isso, que ele quer comer aquilo, ele quer fazer aquilo. Então esses avanços, essas terapias têm ajudado muito. A linguagem, a fala mesmo, propriamente dita, ela vem depois, né? À medida que ele vai avançando com as coisas mais básicas. Mas ele tem, graças a Deus, ele tem tido uma evolução favorável nesse sentido. Então, para as mães e os pais, nada de desespero caso você tenha o diagnóstico na sua criança de autismo, porque você sabe que existe um tratamento e que há evolução. Então já há experiência clínica em relação a esses tratamentos e que a gente vê que as crianças vão cada vez melhorando, né? Toda a sua interação. E hoje ele já tem um outro nível, né, de interação, você já consegue frequentar com ele lugares que às vezes não frequentava. Exatamente. Às vezes a gente até se sentia mal. Essa questão também é tão importante que a gente se sente impotente, vai para os lugares, as pessoas olham para a gente com ar de repressão. Às vezes uma discriminação, uma coisa errada, né, que as pessoas fazem. Exatamente. O difícil é isso. Eu sempre disse, eu digo hoje ao meu esposo, que o mais difícil da doença não é a doença em si, são as pessoas lá fora. Porque vem todo um preconceito, vem todo um julgamento de tudo, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. Então, às vezes, assim, a gente evitava lugares muito cheios, shopping, sair. Isso não é. A gente não pode esconder o filho. Eu penso assim, não vou esconder meu filho do mundo. Se as pessoas não estão preparadas para ter essas crianças, então as pessoas que precisam se preparar, e não a gente esconder nossos filhos dentro das nossas casas, por nosso conforto. Porque o conforto é nosso, de saber que está ali guardadinho, fazendo as coisas que a gente quer. Não, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente tem, que eles têm essa dificuldade. E as pessoas têm que compreender e aceitar mais. Então,
Um conselho que eu posso dar como mãe é: não escondam seus filhos. Não fiquem os filhos dentro de casa com medo do que as pessoas vão dizer, com medo do que as pessoas vão falar, do olhar. Quantas vezes até em aeroporto eu tô com meu filho, todo mundo olhando de cara feia, e ai, não sei o que, reclamando do barulho que eles fazem. Mas as pessoas precisam entender, a gente sofre, não pense que é fácil você viajar e levar seu filho, então, mas não escondamos. Vamos mostrar para as pessoas que elas precisam entender e respeitar. Acho que o que a gente quer é o respeito. Respeite-nos como pais e os nossos filhos pela sua diferença. E eu sempre digo uma coisa, às vezes chega mães assim até na escola, Ricardo, às vezes tem um comportamento mais distante em relação ao meu filho. Eu faço o seguinte: a vida é assim, hoje pode ser meu filho, mas amanhã pode ser um neto, um sobrinho. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E como é importante justamente aprender, então aqui ao repassar essa experiência, é isso que a gente quer passar para todos, tanto ao que possa acontecer com você, e também você já tem uma outra visão, né, das pessoas que têm o autismo, justamente para não ter nenhuma discriminação, você saber que aquele determinado comportamento ali faz parte do quadro, e acima de tudo, falar belas palavras, como o Cida falou, é o respeito, gente. Então, respeitar, né, todas as diferenças. Eu acho que isso que faz, que pode evoluir cada vez mais o ser humano, né, e ter uma esperança de ter um mundo melhor, né, a partir que todo mundo faça um mundo a sua azul, vida, né? Um mundo azul, né? Eu tô vendo que você está usando aqui, né? Isso, eu vim de azul, né, que é a cor. Isso, e muita gente não conhece aqui esse símbolo, né? Que é um símbolo do autismo, né? Então, quando você vê esse símbolo por aí, você vai saber, esse símbolo aí tá justamente para alertar as pessoas, fazer isso, ó. Respeita as características, né? As diferenças. Então a gente vai conseguir construir aí um mundo bem melhor, né? Bem melhor, é isso que falta. Tá, já. Cida, minha amiga. Muito obrigada, viu, meu muito querido, por obrigado. expor aqui para as pessoas. Tá, Jó. Eu que agradeço. Pessoal, a gente está convidando vocês para se inscrever aqui no canal. E toda semana você vai receber novidades sobre medicina, sobre saúde. Acho que é importante a gente passar essas informações com credibilidade, não pegar coisas soltas por aí na internet. Então é bom a gente pegar assuntos sérios, bem debatidos, com credibilidade. Tá joia? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso canal. Um grande abraço, beijo, tchau, tchau. Arrasou!